Os dois Espíritos é o tema de hoje. Nosso versículo inicial se encontra em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Vamos ler. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Igreja gloriosa, povo santo e amado, mais do que vencedores em Cristo, igreja sem ruga, sem mácula, abençoados com todas as bênçãos, selados com o Santo Espírito da promessa. Meus amados irmãos, hoje nós queremos falar desses dois Espíritos. É bom entendermos que existem esses dois Espíritos, por assim dizer, e a gente já vai entender bem daqui a pouquinho em detalhes isso aqui, né? Porque é importante a igreja do Senhor, e quando eu falo de igreja, obviamente falo das pessoas, né? Então é importante que as pessoas que compõem a igreja do Senhor, que são os seus filhos eleitos, entendam que existe um Espírito que não é o Espírito Santo. E esse Espírito tem conduzido a esmagadora maioria daqueles que se veem como filhos de Deus, e que eu particularmente acredito que a maioria até seja realmente filho de Deus, eleitos antes da fundação do mundo, escolhidos pelo Senhor, mas que não tiveram a oportunidade de conhecer o verdadeiro Evangelho. Ou seja, essas pessoas creem em Deus, elas creem em Jesus, né? Só que elas têm uma visão, primeiro, uma visão distorcida acerca de Jesus, porque a grande maioria ainda enxerga Jesus como nazareno. Esta visão acerca de Jesus de Nazaré, se não for o maior engano, é um dos maiores, com toda certeza. Enganos do sistema, no caso, né? Então, essa visão que as pessoas têm de acompanhar Jesus, ainda do ponto de vista histórico, como ser humano, como judeu, né, que viveu aqui na Terra, e querer imitá-lo assim, isso é terrível. Mas, irmão Cristiano, Jesus de Nazaré, né, ele, fez milagres, ele ensinava o amor, tal. Claro, amado, nós entendemos isto, tá? Existe um conceito na palavra que é o conceito de se reter o que é bom, né? Então a palavra diz, olha, examinem todas as coisas, e retenham o que é bom. No caso de Jesus de Nazaré, isso também se aplica. Ou seja, você vai na história de Jesus, que nós encontramos nos 4 primeiros livros da Bíblia, do novo, chamado Novo Testamento, na verdade, né? Que, na verdade, nós entendemos como livros históricos, porque são livros que contam a história de Jesus de Nazaré, né? Então, nesses 4 primeiros livros do chamado Novo Testamento, entre aspas, que, na verdade, o início de Mateus não é o Novo Testamento ainda, né? O início de Mateus, Marcos, Lucas, João, não é Novo Testamento ainda, a rigor não é. Ainda é o Antigo, porque Jesus de Nazaré estava debaixo da lei. Nós sabemos que o novo pacto foi inaugurado na morte do Senhor Jesus e na sua consequente ressurreição. Então, até a cruz ainda era Antigo Pacto. Interessante isso, né? Então, eles chamam de Novo Testamento, mas a rigor ainda não era Novo Testamento. Mas tudo bem. Então, nesses livros históricos, nós encontramos ali a história de Jesus de Nazaré, dos discípulos dele. Em Atos dos Apóstolos, encontramos a história do início da igreja, da caminhada dos apóstolos e também do apóstolo Paulo, né? Então nós entendemos como livros históricos, nós não chamamos de evangelhos, chamamos de livros de história, porque é o que eles são, tá? Nós encontramos então ali a história de Jesus de Nazaré, né, mais especificamente nos 4 primeiros livros do chamado Novo Testamento, só que muitos se apegam à história de Jesus de Nazaré e quer imitar Jesus na carne. Então quer praticar as obras da lei que Jesus praticava, né? E muitas das visões e dos ensinamentos de Jesus tinham faziam parte apenas daquele conceito, daquele momento ali, antes da cruz, ainda debaixo da lei. Então nós temos que aprender a reter o que é bom. Óbvio que Jesus de Nazaré ensinou muitas coisas boas. E nós, com olhos iluminados pelo Evangelho da Graça, que é de Jesus também, só que Jesus já ressuscitado, né, obviamente, quando você olha a história de Jesus com os olhos iluminados pelo Evangelho, você consegue então reter o que é bom do que ele ensinou.
Então as igrejas aí do sistema religioso estão envolvidas com muitos enganos, e esse, como eu disse, é um deles, é querer imitar Jesus na carne e só conhecê-lo segundo a carne. Olha, eu vou deixar um estudo mais aprofundado sobre esse assunto. O tema é o grande engano do sistema. Assista, vai estar na descrição do vídeo, o grande engano do sistema. Esse estudo é maravilhoso e fala profundamente desse ponto que eu acabei de falar agora. Então, as chamadas igrejas, na verdade, são denominações religiosas, né? Essas denominações religiosas, especialmente, claro, as que se dizem cristãs, elas são guiadas por um outro espírito que não é o Espírito de Deus. Então é importante nós estarmos atentos para nunca mais voltarmos a ser guiados por esse espírito. Porque antes do Evangelho da Graça, nós também, hoje que estamos em graça, né? Nós também que viemos do sistema, a maioria de nós veio, nós também éramos guiados por esse outro espírito. O apóstolo Paulo chega a chamar a atenção dos coríntios, né? Olha, coríntios, vocês receberam de boa mente. E Paulo fala um outro Jesus e um outro espírito. Vocês se lembram disso? Interessante Paulo falar isso, né? Vocês vivem um outro Jesus, um outro espírito. E assim é o sistema religioso. Eles vivem seguindo e sendo guiados por um outro espírito, que não é o Espírito de Deus. E o que a palavra diz, amados? Que os que são guiados pelo Espírito não estão debaixo da lei. Ou seja, quem é guiado pelo Espírito não pode ser um religioso, não pode ser um cumpridor de mandamentos, não só mandamentos da lei, né, que estão aí no meio da igreja disfarçados de mandamentos da graça, mas também as invencionices modernas, né? Existem muitos mandamentos que são modernos, invencionices atuais, né? Mandamentos, imposições, proibições, cerimônias novas que eles criaram, e as pessoas estão envolvidas com esse tipo de coisa. Amado, isso não é a direção do Espírito de Deus, é outro Espírito. Assim como os coríntios estavam, e Paulo chamou a atenção deles. Vocês estão seguindo outro Jesus e outro Espírito. E vocês receberam, inclusive, de boa mente. Tremendo isso, né? Puxão de orelha é tremendo, né? E aí Paulo está falando aqui, ó, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus. Vamos ler de novo o primeiro versículo? 1 Coríntios 2,12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer, meu irmão, presta bem atenção nisso aqui, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Que revelação você encontra aqui? Primeiro, para você conhecer o que é dado gratuitamente por Deus, é só pela revelação do Espírito. É a direção do Espírito Santo do Senhor. Entende? Que nos revela o que nos foi dado, de que maneira? Gratuitamente. Claro, gratuitamente para nós, né? Houve um preço, mas quem pagou esse preço foi o Senhor Jesus, tá? Então nos foi dado gratuitamente. Para que pudéssemos então conhecer, isso foi através do Espírito de Deus, não do Espírito do mundo. Então, o espírito que domina o sistema religioso é o espírito do mundo. Eles não são guiados pelo Espírito de Deus, mas por pensamentos mundanos, por critérios mundanos, por, como eu disse, né, por invencionices, cerimonialismos, que sequer nem tem na Bíblia. A tal Santa Ceia, por exemplo, é um dessas cerimônias que sequer existem na Bíblia. Ah, mas Cristiano, tem lá o Coríntios, teve lá Jesus, né, com os seus discípulos. Gente, aquilo era Páscoa. Jesus fez a última Páscoa judaica. Tá? E os coríntios, assim como as igrejas de maneira geral, faziam a chamada festa ágape, era uma festa de comes e bebes. E os coríntios, no caso, há esse registro, aproveitavam aquele momento dos comes e bebes, daquela festa ágape ali, para poder fazerem uma lembrança da última Páscoa. Tá? Então, não existe Santa Ceia, essa cerimoniazinha de pegar um pedacinho de pão e um pouquinho de suco, não tem isso aí, entendeu? Não existe. Onde você encontra isso na Bíblia? Você encontra a Páscoa, como eu falei, e essa lembrança, esse resquício da Páscoa que os coríntios faziam. Tá? Mas você não encontra Santa Ceia na Bíblia. Na Bíblia tem a ceia do Senhor, repito, que foi a última Páscoa. Então existem muitas dessas cerimônias, mandamentos, proibições e imposições que o sistema criou e que inclusive chamam de pecados, né?
Então, se você for contra algum mandamento, é pecado. Se você não participar da cerimônia que eles inventaram, é pecado. E por aí vai. Este, amado, é o espírito do mundo. Não é o espírito de Deus. Não é a direção do espírito. Mas, Cristiano, como assim espírito do mundo? É o quê? É um demônio? É um não sei o quê? Não, amado. Vamos lá. Vamos entender isso aí. A palavra espírito na Bíblia vem do grego pneuma. Pneuma, literalmente, significa vento, sopro, respiração. Literalmente, tá? E essa palavra, então, pneuma, ela tinha também esse significado de entidades não corpóreas. Então, por exemplo, o Espírito de Deus, né, os anjos, os espíritos, que eram espíritos ministradores, como diz a palavra, o próprio espírito do homem, tá? Ou seja, o espírito do homem sem o corpo é pneuma. Então, pneuma tinha esse sentido literal de vento, sopro, respiração, e também era usado para se referir a entidades espirituais. Tá? Tendo, então, este significado em mente, esse entendimento do que é a palavra espírito, né? Essa palavra grega, pneuma, imediatamente a gente pode se perguntar, e até é comum que se pergunte, por que o apóstolo Paulo usa essa ideia de espírito, de pneuma do mundo? Aí fica aquela pergunta, né? Teria o mundo, então, um espírito, sei lá, um demônio, ou sei lá o quê? Não se trata disso, abençoados. Olha só, vamos lá. Quando Paulo fala de espírito do mundo, ele está fazendo ali uma espécie de um jogo de palavras. Esse é um paralelo muito interessante, porque Paulo ele aproveita o sentido da palavra, né? Literal, no caso, né? De sopro, de vento, né? Para dizer o seguinte, olha, igreja, nós não recebemos o que é soprado no mundo. Amado, vamos lá, o que é soprado no mundo? Por que soprado no mundo? Porque não vem do céu. Entende? É um vento, entre aspas, que não vem do céu. Vocês percebem o jogo de palavras que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Então, esse sopro mundano, ele invadiu, no caso, as igrejas. Muitas das igrejas ali na época de Paulo, né, estavam invadidas por esse sopro mundano, por esse vento, porque eram ideias, e espírito do mundo é isso, você já vai ver aí no contexto o que é espírito do mundo, eram ideias, filosofias, doutrinas, raciocínios mundanos. É aquilo que Paulo fala, né? Nós fomos levantados para combatermos toda fortaleza, todo raciocínio e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A nossa luta em graça é isso, é lutar contra esses raciocínios, contra esses entendimentos que são contrários ao Evangelho, é o que nós fazemos aqui. A nossa luta não é contra pessoas propriamente, né? Não é uma luta física, como Paulo disse, não é contra a carne e o sangue. Então não se trata de luta física, de batalha física, né, de briga carnal, não é isso. É uma luta em termos de ideias, né? Então a nossa luta é no campo das ideias, é no campo da revelação, do entendimento. Porque o entendimento que é contrário, ou os entendimentos, né, que são vários, que são contrários ao evangelho verdadeiro, que é o evangelho da graça, eles são, por assim dizer, sopros do mundo. Eles são ventos soprados no mundo. Por quê? Vou repetir, eles não têm origem celestial, entende, amado? O que não é evangelho não tem origem celestial. Tem origem no homem, no pensamento humano e carnal. É a carnal compreensão. Paulo também usa essa expressão, né? Que muitos ali tinham uma carnal compreensão das coisas de Deus. Ou seja, é uma compreensão humana. Ela não vem de Deus, não vem de revelação. Então o Paulo ele usa essa palavra pneuma para fazer esse jogo de palavras. Olha, nós recebemos o Espírito de Deus e temos que ser direcionados por Ele, consequentemente pelo Evangelho, porque o Espírito Santo tem, obviamente, como um instrumento o Evangelho revelado, né, e não raciocínios humanos. Então Paulo disse, nós não recebemos então o vento, o sopro do mundo. O nosso sopro é celestial, o nosso vento é celestial. É o Espírito de Deus que nos guia, claro, por meio da palavra. Agora, o que está fora do Evangelho é soprado no mundo, são ventos do mundo. Vocês estão percebendo o ponto? Então Paulo faz esse jogo de palavras. Então esses dois espíritos, no caso aqui do nosso tema de hoje, é o espírito do mundo, ou o vento, ou o que é soprado no mundo, e o Espírito de Deus, que nos guia. Os filhos de Deus, segundo o apóstolo Paulo, os verdadeiros filhos, são guiados pelo Espírito.
Então, nosso chamado como filhos é sermos guiados pelo Espírito por meio da palavra. A palavra, repito, é um instrumento do Espírito para nos guiar. Saiu da palavra da graça, meu irmão, pode ter certeza, é vento do mundo, é sopro mundano. Infelizmente, a esmagadora maioria aí dos que se dizem cristãos estão vivendo em sopros mundanos, em ventos mundanos. Claro que isso também na época de Paulo acontecia. Como eu falei agora há pouco, as igrejas, muitas delas estavam sendo invadidas por esses ventos de doutrina lá. E muito da luta de Paulo era por causa disso. Inclusive, as cartas eram escritas até como um alerta contra esses ventos de doutrina. A própria carta aos Gálatas, como um exemplo, um exemplo muito flagrante disso, o Paulo escreveu a carta justamente para puxar a orelha dos Gálatas, porque eles estavam voltando para obras da lei, voltando para a religião. Então, certamente, Paulo ficou sabendo, olha, Gálatas está perdida lá. Eles foram criados em graça, mas os judaizantes estão invadindo lá com o sistema judaizante, da lei da religião judaica, misturando Jesus com a religião judaica. Aí Paulo escreveu a carta. Tremendo, né? Então, o vento de doutrina, amado, é algo muito forte. E como é algo que vem da carne, então ele influencia carnalmente as pessoas e o pensamento carnal. Ou seja, ele não permite que o pensamento espiritual venha à tona e aflore em nossas vidas. Então cria-se um véu. O Paulo ele usa essa figura do véu, ele diz que o antigo pacto era um véu, ou seja, a religião, se a gente for ampliar, e é até bom que se amplie o raciocínio, claro que Paulo ali especificamente está se referindo à lei de Moisés, mas a lei de Moisés nada mais era que uma religião, E todos aqueles mandamentos configuravam, não, claro que havia todo um aspecto social, um aspecto civil para os judeus também, direcionamentos civis, mas basicamente era uma religião, era o cumprimento de religião. Então Paulo fala que isso era um véu, e um véu muito espesso, e a palavra véu no grego apontava para uma túnica, não era só algo que cobria os olhos, era algo que cobria a cabeça toda. Então você vê que a metáfora fica ainda mais profunda, A cabeça inteira, ou seja, o raciocínio inteiro e, consequentemente, a visão, estavam encobertos pela religião. E é o que acontece hoje no sistema. O espírito do mundo está no sistema. E sabe o que é interessante, abençoados? Que as pessoas que estão no sistema, elas acabam apontando quem está em graça como mundano. Isso aqui é curioso. E é irônico até, É irônico, porque eles pensam que eles estão no caminho de Deus e quem não frequenta templos de pedra está perdido. Você não frequenta o meu templo de pedra aqui? Você não segue o mandamento aqui? Você não participa da Santa Ceia? Você não paga o preço? Você não faz jejum? Você isso e aquilo? Então você está no mundo. Você vai à praia, você frequenta o cinema, você vai ao teatro. Tem muitas denominações que até hoje proíbem isso. Algumas outras já liberaram, entre aspas, porque isso era muito mais forte. Eu lembro quando eu era pentecostal, que a gente não podia nem ir na praia. O pentecostal não ia à praia, não podia ver televisão, não podia, no nosso caso, nós usávamos calça comprida, não podíamos usar bermuda, E as mulheres só podiam usar vestidos ou saias abaixo do joelho na nossa época. Então falava assim, ir no cinema, era um desespero, cinema, coisa do mundo! Hoje em dia, até mesmo alguns pentecostais já liberaram isso aí, Mas existem muitas outras denominações que não. E eles dizem que quem tem a liberdade, no caso nós que estamos em graça, nós é que estamos no mundo então. Porque a gente frequenta as coisas normais da vida. A gente vive uma vida normal, vai ao cinema, vai à praia, frequenta a festa. Qual o problema disso, Tem uma vida normal no mundo. Claro, sem fazer as obras más da carne, porque nós conhecemos, A palavra diz que os adultos têm as faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal. Isso está lá em Hebreus, no capítulo 5. Então, nós que somos adultos na palavra do Senhor, nós temos o discernimento do que é bom e do que é mal. Não precisa de mandamento de homem para me apontar o que é bom e o que é mal. E nós temos uma liberdade dentro da graça, obviamente. Claro que há esse limite que o Espírito coloca em nosso coração, porque somos guiados pelo Espírito, mas temos a liberdade. E por vivermos essa liberdade, muitos apontam e dizem, tá vendo, é mundano. Esse irmão cristiano prega uma doutrina mundana, esse cara é mundano. Porque eles têm essa ideia que mundo é isso. Só que, na verdade, o mundo é o que eles vivem.
É o espírito do mundo. O sistema religioso, amados, eles vivem guiados pelo espírito do mundo. Ou seja, pelo sopro do mundo, pelo vento que há no mundo. São doutrinas, amados, são raciocínios que se levantam contra o conhecimento de Deus. Esse é o espírito do mundo. Ele é do mundo porque ele não é do céu. Ele é do mundo porque ele é carnal. Vocês estão entendendo? Veja o que Paulo fala aqui em Efésios. Efésios 4:14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Observe bem isso aí. Levados em roda por todo o vento de doutrina. Pegou aí? Olha a palavra vento de novo aí. Pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Amado, isso aqui não é a figura do sistema hoje? Homens que com astúcia, é evidente que há pregadores, pessoas que estão no sistema que são pessoas de Deus, que estão enganadas. Muitos de nós mesmos, que estamos hoje em graça, viemos do sistema. E éramos pessoas bem intencionadas. Eu, particularmente, falando da minha experiência pessoal, eu posso dizer que eu era uma pessoa bem intencionada no sistema. Eu prego, como vocês sabem, desde os 15 anos que eu prego a palavra, eu comecei com essa experiência de pregador e líder de jovens e professor de classe de escola dominical na Igreja Batista, em especial. Na Pentecostal também, mas eu comecei essa carreira na Batista, sabe? E eu era uma pessoa ali bem intencionada, Queria transmitir o conhecimento, aquela coisa toda, mas na verdade eu estava no espírito do mundo. Agora, existem muitos que são fraudulentos, que têm astúcia e enganam fraudulosamente. E vocês viram Paulo falando do vento de doutrina? Essa palavra vento, aqui no caso em Efésios, ela vem do grego anemos. Ela é praticamente um sinônimo da palavra pneuma. É praticamente um sinônimo. Ela significa isso também. Vento, rajada de vento, sopro. Então Paulo está falando, olha, nós não temos que ser meninos inconstantes, levados em volta por ventos de doutrina. Ou seja, vai ali tem um vento, ou seja, uma doutrina. Aí daqui a pouco sai dali e vai para outro lugar. Ali tem outra doutrina. Porque ali tem um padre que fala isso, faz aquilo. Porque ali tem um pastor que faz a campanha. Porque ali tem não sei o quê. As pessoas vivem nisso. São levadas por ventos de doutrina e não pela palavra. Então, amado, vamos lá. Olha só o que eu vou falar para vocês. Cada doutrina que existe no mundo, que não é a palavra da graça, é vento de doutrina. Cada bandeira denominacional, por isso que nós lutamos aqui fortemente contra denominações, contra a igreja de paredes, porque cada uma dessas chamadas igrejas, que são denominações religiosas, tem o seu vento de doutrina particular. São todos sopros do mundo, são ventos, é o espírito do mundo nesse jogo de palavras que Paulo fez. E eu repito, nós viemos desse sistema e muitos de nós vivíamos guiados pelo espírito do mundo, não pelo espírito de Deus. Então esses ventos de doutrina, no grego pneuma, também anemos, como vimos agora, são doutrinas estranhas ao evangelho, são raciocínios estranhos à palavra, que não tem respaldo bíblico, sabe? Não tem fundamento na revelação. Vocês veem que muitas dessas heresias, desses ventos de doutrina, eles têm só um fundamento bíblico aparente. Porque o cara isola o versículo do contexto. Entende? Ele isola do contexto e ele diz que é o fundamento para o raciocínio dele. E não é. Quando você vai no contexto, você vê que é outra coisa. Eu vou dar um exemplo clássico disso. Já falamos muitas vezes, mas eu vou relembrar porque é um exemplo muito flagrante. Da questão do Deus desse século. Lembram-se disso? Paulo fala, porque o Deus desse século cegou os entendimentos, tal. Sempre nos foi passado que o Deus desse século era o suposto diabo. Esse ser espiritual, ele é o Deus desse século, é o tal diabo, Satanás e tal. Você vai no contexto, você vê que o Deus desse século é Moisés. Não a pessoa de Moisés, mas o que Moisés representava, ou seja, a lei, os mandamentos da lei, as obras da lei. O contexto fala isso claramente. Moisés, o antigo pacto, no caso, Paulo fala, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles. Ou seja, no contexto deixa claro que o Deus desse século, ou daquele século, século é tempo, é era, Então o Deus daquela época era a lei de Moisés. Porque os judeus viviam na lei de Moisés
E muitos queriam que os que já haviam crido em Jesus também continuassem na lei. Era a visão de muitos. Vocês creem em Jesus, tal, mas tem que viver na obra da lei. Os judaizantes eram assim. Alguns até acreditavam em Jesus como Messias, mas queriam viver na lei e queriam impor que as igrejas vivessem também. É o espírito do mundo isso aí. Isso não vem de Deus. E assim, repito, estão as chamadas igrejas. Todas com essas doutrinas estranhas, que não têm fundamento. O Deus desse século é o Satanás, que não sei o quê. No contexto está aqui Moisés. Então eles fazem assim, eles retiram, isolam versículos do contexto e dão outro entendimento que o contexto não aponta. Veja, amado, você pode até ler um versículo isolado, nós fazemos isso aqui também. Nós pegamos versículos isolados. Só que nós não os isolamos do raciocínio que o cerca. Esse é o ponto. Às vezes nós lemos um versículo isolado até por uma questão de tempo. Só que nós sempre levamos em conta o contexto dele. Não vou tirar do contexto e colocar um outro raciocínio. Não, eu posso até isolá-lo e lê-lo isoladamente, mas eu vou levar em conta o contexto dele. O problema é que o sistema diz que é fundamento bíblico e não é. É vento de doutrina, é sopro do mundo. Mais uma vez, irmão Cristiano, por que é espírito do mundo, vento do mundo, sopro do mundo? Porque não é celestial. Não é celestial, então é do mundo. Entenderam, né? Então, irmão Cristiano, como é que eu posso ter certeza que esse espírito do mundo é realmente doutrinas estranhas? Bom, primeiro nós vimos aqui em Efésios, né, Paulo fazendo esse jogo de palavras também do vento de doutrina, sopro de doutrina, mas não é só isso não, o próprio contexto do primeiro versículo nos aponta isso. Vamos ler o contexto aqui quase inteiro. Nós iniciamos, né, o nosso estudo com 1 Coríntios 2:12. Então, vamos ler agora os versículos que o cercam. Vamos ler 1 Coríntios 2, do 1 ao 13. Vamos lá. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Olha só, observe bem. Paulo está falando de sabedoria humana, tá? Eu não fui com essas palavras sublimes e sabedoria humana. Esse não foi o meu ponto com vocês. 2 e 3. Olha só o que Paulo fala. Porque nada, pegou aí? Nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Olha a atenção que Paulo chama aqui. Jesus Cristo e este crucificado. Opa! Irmão, por que o apóstolo Paulo fez questão de dizer que era crucificado? Para não dizer que está pregando Jesus de Nazaré. Olha, igreja de Coríntios, eu não vim aqui falar da história de Jesus de Nazaré. Eu não vim falar Jesus de Nazaré cumprindo a lei, etc. Eu vim falar da cruz. Percebeu o ponto de Paulo aqui? Então, nada me propus saber entre vós. Nada além de Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, eu vim falar dos resultados da cruz, da graça. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. 4. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Pegou aí? Eu não vim persuadir vocês aqui com sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. 5 e 6. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens. Amados, muitos viviam invadindo as igrejas com sabedoria humana. No caso aqui, eu entendo mais especificamente uma sabedoria voltada para a religião. Eram palavras persuasivas, eram palavras que demonstravam sabedoria e conhecimento, mas tudo voltado para a religião, no caso aqui, religião judaica. Tá? É óbvio que havia outras filosofias, havia outras religiões, havia gnosticismo, havia tudo isso. Tá? Mas eu penso que o ponto de Paulo aqui é principalmente a sabedoria voltada para a lei de Moisés, para que as pessoas vivessem crendo em Jesus, mas cumprindo a religião judaica. Já vamos chegar lá para a gente entender por que eu penso isso. Então Paulo fala da sabedoria dos homens em relação à religião. É o que eu penso. Eu não vim
falando para vocês com palavras de sabedoria humana, para que a fé de vocês não se apoiasse nisso, mas no poder de Deus. Todavia falamos, olha só que versículo maravilhoso, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Olha que coisa maravilhosa. Não, porém, a sabedoria deste mundo. Pegou, né? Nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Olha que coisa. Irmão Cristiano, quem eram os príncipes deste mundo? Amados, existem algumas versões que aparecem os poderosos desse mundo, né? Alguns interpretam como os governadores desse mundo. E existe até um raciocínio que pensa que Paulo está falando dos governadores, por exemplo, de Roma, né? Do imperador ou dos governadores, etc., prefeitos, né? Das cidades ali. Só que, na verdade, eu enxergo isso aqui diferente. Tá? Para mim, esses tais príncipes deste mundo, ou lideranças, pode ser traduzido por liderança, né? por poderosos, Paulo está falando justamente da elite judaica. Você vai entender por que eu penso isso. Eu posso traduzir esses príncipes deste mundo, poderia, né? Traduzir como o imperador romano, como os governadores de Roma, até poderia. Só que veja bem, eu não vejo sentido em Paulo estar falando disso, ou seja, falando de governadores, né, de Roma, imperadores e tudo, o imperador no caso e tudo mais. Eu não vejo Paulo falando dos governadores de Roma propriamente, porque aqui é um assunto de sabedoria, entende? Eu desconheço, pelo menos, que os ditadores ali, os governadores, etc., impunham algum tipo de doutrina dentro das igrejas, por exemplo. Eu, particularmente, desconheço isso historicamente. Então, veja, eu entendo que Paulo está falando que os príncipes deste mundo, aqui, nesse contexto, os poderosos, no caso, né, os poderosos desse século, depende do contexto, depende da versão em português, né? Esses poderosos, esses príncipes, na minha visão, repito, eram a elite da lei, eram a elite da religião judaica. Por que eu penso isso? Olha só, vamos lá. Mas esse versículo é lindo também, né? Falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos. Meu irmão, vocês estão percebendo uma coisa aqui tremenda? A sabedoria do evangelho da graça é uma sabedoria predestinada. Olha só, quando nós falamos que a graça é a sabedoria predestinada, ou a palavra predestinada de sabedoria, é por causa desse versículo aqui. Nós falamos, diferentemente dos príncipes deste mundo, dos religiosos, nós falamos a sabedoria de Deus, não do homem, oculta em mistério, porque a revelação da graça, como sabemos, estava oculta, né? A qual Deus ordenou antes dos séculos. Então, é uma sabedoria predestinada para a nossa glória. Que tremendo, né? Versículo 8. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Ninguém, amado, conheceu antes. Não houve essa revelação antes. Então, os religiosos judaicos nunca tiveram conhecimento dessa revelação, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Neste versículo 8 está o ponto para eu entender que os príncipes deste mundo eram a elite judaica. Você vai dizer assim, mas irmão Cristiano, quem crucificou Jesus foi o Império Romano. Sim, o Império Romano foi o agente, ele que imputou a morte de Jesus juridicamente. Mas, amados, quem matou Jesus foram os judeus. E veja, não sei eu que estou falando isso não, o apóstolo Paulo fala isso. Na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo fala que os judeus mataram o Senhor Jesus. Não sou eu que estou falando, Paulo disse isso. Então, pense com a cabeça de Paulo. Na cabeça de Paulo, quem matou Jesus foi a elite judaizante. Né? Quem matou Jesus foram os judeus. Quem executou foi Roma? Claro, porque Roma tinha um poder jurídico ali e tudo mais, de impor as sanções. Mas quem levou Jesus à morte foram os judeus. Por isso que eu entendo que os príncipes deste mundo eram, repito, a elite, eram os da elite judaica, da elite da religião judaica. Esses eram os príncipes do mundo e que tinham, então, esse conhecimento mundano,
que era a lei de Moisés, a lei de Moisés, amados, ela era permeada de coisa mundana. Claro que muitos mandamentos vieram de Deus, principalmente os 10 primeiros e outros mandamentos vieram de Deus, obviamente. Mas havia muito mandamento de homem, muito raciocínio puramente humano. Então toda essa sabedoria que os príncipes daquele século, ou seja, a elite judaica da religião judaica tinha, toda essa sabedoria era sabedoria humana. E aqueles que invadiam as igrejas, então, com a lei de Moisés, estavam levando o entendimento dos príncipes do mundo, ou seja, da elite judaizante. Então as igrejas estavam sendo invadidas por esse raciocínio judaizante para fazer as igrejas viverem obras da lei, ou seja, eles queriam que as igrejas acreditassem em Jesus, mas seguissem cumprindo obras da lei. Esse era o ponto de Paulo aqui. E Paulo falou, esses caras não conheceram a sabedoria predestinada. Isso não foi para eles. Entende? Então eu não estou aqui pregando a sabedoria deste mundo, esse vento, esse espírito do mundo. Então o espírito do mundo que Paulo estava falando ali era esse entendimento mundano, era essa visão de implementar obras da lei dentro das igrejas. Ou seja, era o pensamento da elite religiosa judaica, porque muitos que eram judeus, cumpridores da lei, creram em Jesus, mas, repito, queriam continuar com a lei. Entende? Queriam obrigar as igrejas, então, a cumprirem obras da lei. Esse era o espírito do mundo. Amado, é o que acontece hoje. Hoje, esse mesmo espírito do mundo está no meio das chamadas igrejas, só que disfarçada de obra da graça. Então, muitas das obras que eles fazem são obras da lei, mas eles dizem que são da graça. E outras são mandamentos modernos, como eu já disse. São criações modernas, de teologias modernas aí. Tudo isso, não importa, tudo isso, toda religião, tudo que não é evangelho da graça é espírito do mundo. Entende? Esse é o ponto. Vamos continuar a leitura? Agora é 9, né? Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Isso está em Isaías 64, né? 10. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Pegou? Amado, você entender as coisas que nos foram dadas gratuitamente é só pelo Espírito. Entende? É o Espírito que nos revelou a graça. Pegou aí? Não é o espírito do mundo. Espírito do mundo não revela nada. Quantas pessoas estão aí hoje, no meio do sistema, que têm conhecimento profundo da Bíblia? Porque tem, amados. Muitos aí têm conhecimento profundo da Bíblia, conhecem a Bíblia tecnicamente, historicamente, conhecem as línguas originais, são estudiosos, etc. E não entendem a revelação da graça. Por quê? Porque a revelação da graça vem do Espírito de Deus, não do espírito do mundo. O espírito do mundo não tem revelação. O espírito do mundo não revela o que nos foi dado gratuitamente por Deus. Por isso que eles ensinam que as pessoas têm que pagar o preço para serem salvas, que a salvação se perde, que não sei o quê. Por que eles pregam tudo isso? Por que eles colocam o peso de conquistar ainda a salvação na mão do homem? Porque eles não entendem e não falam que foi gratuito, mesmo porque isso não é interessante para eles. É a revelação do Espírito, que nos revelou, que nos foi dado gratuitamente por Deus. O sopro do mundo, o vento do mundo, o espírito do mundo não revela. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus pode revelar o que nos foi dado gratuitamente, ou seja, pode nos revelar a graça. E foi isso que ele fez em nossas vidas. O Espírito do Senhor nos revelou a graça e nos retirou do espírito do mundo. Eu, Cristiano França, passei 20 anos no espírito do mundo. E muitos de vocês que estão ao vivo comigo aí agora, ou pela gravação, passaram 30 anos, 40 anos, 15 anos, 10 anos no espírito do mundo. Seja católico, seja Assembleia, Universal, não importa a denominação, pentecostal, neopentecostal, tradicional, sabatista, pouco importa.
Tudo isso é espírito do mundo. E glórias ao Senhor, que o Espírito de Deus nos retirou desse lamaçal terrível. Hoje vivemos sendo guiados pelo Espírito de Deus, mediante a sua palavra da graça revelada, não por ventos do mundo. Glória a Deus por isso. 12, aí mais uma vez o 12, né? Mas nós não recebemos o espírito do mundo. Você percebeu então que o espírito do mundo são raciocínios errados? São os raciocínios dos príncipes do mundo, no caso aqui, como eu já expliquei, eram aqueles da elite judaica, da religião judaica. Eles eram os príncipes do mundo, porque eles que mataram o Senhor Jesus, segundo o apóstolo Paulo. E de fato foi. Foi executado por Roma? Foi. Mas quem levou Jesus à morte foram os judeus. Então eles, no caso a elite, eram os príncipes daquele século. E o raciocínio deles, mediante os seus agentes, né, estavam invadindo as igrejas. Por isso que Paulo chamou a atenção. Olha, nós não recebemos esse sopro do mundo aí. Essas ideologias, esses pensamentos que estão invadindo a igreja aí, Coríntios, isso aí é do mundo, isso não é de Deus, não. Nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus. E aí Paulo faz esse jogo de palavras, né? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 13. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina. Gente, religião é sabedoria humana, é carnal, é espírito do mundo, porque não vem do céu. Então, Coríntios, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Que coisa maravilhosa. Então, amado, fica muito claro que o espírito do mundo é todo raciocínio, todo vento, sopro, né? Percebeu? Já entendeu bem o significado aí, né? Então, tudo isso que é soprado no mundo, esses ventos de doutrina, são os espíritos, são os pneumas do mundo, percebe? Tudo que não é evangelho da graça, pode ter certeza. Ah, mas Cristiano, tem ali uma denominação que eles parecem pregar a graça, mas, irmão, se parece, não é. Tem que ser, não parecer, simplesmente. Ali parece, eu vejo aquele líder falando alguma coisa da graça. Não, não é que falar alguma coisa, é viver a graça. 100% a graça. Senão é espírito do mundo. Entende? Esses raciocínios que tem aí no mundo é humano. É o mundo que criou, é a carne que criou. Entende? Então nós lutamos aqui para que esse espírito do mundo venha cair por terra na vida das pessoas, de modo que elas venham ser guiadas pelo Espírito de Deus. Esse é o nosso chamado. Porque, amados, olha, o que mais existe são espíritos do mundo, raciocínios, como eu disse agora há pouco, sem fundamento bíblico, com versículos ou passagens isoladas, né, ou modificadas, e eles usam de vários artifícios para poder fazer o povo andar nas diretrizes errôneas deles. Se você parar para pensar, amado, 1 minuto, você encontra diversos sopros do mundo. Quer ver exemplo? Perder salvação. Essa ideia de perder salvação é espírito do mundo, não existe isso aí. Aceitar Jesus. Recentemente nós estudamos sobre isso, né? Aceitar Jesus. Onde é que tem isso aí na Bíblia? Não existe aceitar Jesus. Não existe livre-arbítrio, no caso, para a pessoa decidir ser de Deus. Se eu não me engano, em nosso estudo anterior nós falamos disso, né? Assista ao estudo anterior aí, nós falamos disso. Livre-arbítrio para decidir ser de Deus? Onde tem isso na Bíblia? Não tem isso aí na Bíblia. Mas é pregado em 99,9% das chamadas igrejas. É espírito do mundo. Porque não vem do céu esse raciocínio. Perder salvação, aceitar Jesus, fazer campanha para ser abençoado. Ah, você quer alcançar uma vitória? Quem prega muito isso é a famigerada teologia da prosperidade, né? Que a visão deles é toda carnal, é material. Prosperidade é só material. Veja, não somos contra a pessoa ter assim, um desejo de alcançar uma vitória nesse mundo material e pela fé ela alcançar. Claro, ela faz a parte dela, nesse ponto cabe, né?
Claro que não cabe fazer a sua parte para alcançar algo espiritual, salvação, etc. Isso não. Mas para conquistas terrenas, claro, você vai fazer a sua parte. E a parte que não lhe cabe, você deixa nas mãos do Senhor pela fé. Isso é positivo, você alcançar, conquistar, tudo bem. Mas a sua visão não tem que estar em coisas materiais. Só que a teologia da prosperidade é 100% pensamento material. É o cristianismo materialista. E eles inventaram essa coisa de fazer campanha ou corrente para ser abençoado. Pega aqui uma bala da vitória, pega a vassoura ungida, você vai varrer o diabo da sua casa. Chupa aqui essa bala que ela vai te curar. Passa um óleo que você vai ficar santificado e não sei o quê, sabe? E dá o seu tudo, pega o envelope e dá tudo aqui na campanha de Israel, no fogo santo, não sei do quê. E as pessoas ficam atrás disso aí porque a visão é materialista. As pessoas estão atrás de bênçãos materiais. E aí quando Deus, elas percebem, na verdade, né, que essas coisas não funcionam, elas não alcançam o que elas querem, Deus não me abençoou, Deus virou as costas para mim, ou então eu estou em pecado, é porque eu não tenho sido fiel aqui na igreja, é porque isso e aquilo, e começam esse movimento terrível, né? E aí culpam a Deus ou culpam a si mesmos, né? E vivem nessa ladainha maligna. Fazer uma campanha para ser abençoado. A palavra diz que nós somos abençoados com todas as bênçãos, ponto final. É isso que a palavra diz. Inclusive, independentemente de circunstâncias. Você pode até estar passando uma circunstância difícil, todos podem passar, mas você segue sendo e sempre será um abençoado, uma abençoada. Então não existe fazer campanha, fazer campanha para alcançar. A palavra ensina a pedir. O apóstolo Paulo, precursor da graça, deixou registrado na carta aos Filipenses: olha, ao invés de vocês andarem ansiosos por alguma coisa, peçam a Deus. É isso que Paulo falou. Apresentem os vossos pedidos a Deus pela oração e súplica com ações de graças. Essa é a direção apostólica. Paulo não manda fazer campanha. Onde é que tem isso aí? Vou fazer uma campanha. Isso não existe. Você é abençoado, ponto. Então, perder a salvação, aceitar Jesus, fazer campanha para ser abençoado, frequentar templo de pedra, se reconhecer como pecador. Vocês já perceberam um absurdo? Você que entende a graça hoje, você percebe quão absurdo é o cara se dizer pecador e nova criatura ao mesmo tempo. Isso não faz sentido nenhum. É você querer colocar uma peça redonda dentro de um buraco triangular. Tenta colocar um buraco, um triângulo, e você pega uma pedra redonda, uma peça redonda da mesma dimensão, tenta colocar ali dentro, para você ver se entra. Não entra. Mas eles querem que entre. Eles querem encaixar o que não tem como se encaixar. Como que você pode ser nova criatura e pecador ao mesmo tempo? Isso não faz sentido. Não faz sentido. Eu vou deixar na descrição do vídeo um estudo sobre aceitar Jesus. O estudo passado nós falamos disso, eu vou deixar um outro na descrição. E vou deixar também sobre ser nova criatura. Para quem não assistiu, assistir. Você vai entender que não faz sentido você se dizer nova criatura e pecador ao mesmo tempo. Mas 99,9% das chamadas igrejas fazem isso. Você é pecador, irmão. Tem que confessar o pecado. Mas você é nova criatura. Como assim? Ou é uma coisa ou é outra. Vocês estão percebendo? São ventos de doutrina. Então, se reconhecer como pecador, em vez de nova criatura, jejuar para se santificar ou para buscar poder, não faz sentido nenhum isso aí. Viver com medo de um diabo, uma suposta personalidade espiritual, vai me matar, vai fazer acontecer, não faz sentido. Usos e costumes não fazem sentido. Proibições, imposições. Tem que andar com essa roupa, não pode usar isso, não pode usar aquilo. Tudo isso é balela humana. Isso não tem nada a ver com o evangelho. É vento de doutrina. Mas as pessoas estão indo nos ventos de doutrina. As pessoas estão sendo guiadas pelo espírito do mundo. São dois espíritos. O espírito do mundo e o espírito de Deus. As chamadas igrejas são guiadas pelo espírito do mundo. Por isso que o apóstolo Paulo, amados, tinha muito cuidado e muita preocupação com a doutrina. Observe o que Paulo fala, por exemplo, a Tito. Tito capítulo 1, versículos do 9 ao 11. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina. Está vendo que Paulo frisa aí? Tito, é conforme a doutrina, hein? Para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina
O que é sã doutrina? Sã é saudável, né? Ou seja, uma doutrina saudável, que traz benefícios. Ora, se Paulo chama a doutrina da graça de sã, ele está dizendo, em outras palavras, que as outras doutrinas não eram saudáveis. Então, havia doutrinas, raciocínios que eram o espírito do mundo, não eram sãs, não eram saudáveis. E existia, como existe e existirá para sempre, a sã doutrina. Então, Paulo fala, Tito, olha só, fica atento aí. Retém firme a palavra, que é conforme a doutrina, para que você seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores. Observe o final do versículo. Principalmente, não só eles, mas principalmente os da circuncisão. Pegou aí? Quem eram esses desordenados, enganadores, faladores, inúteis? Quem eram esses caras? Os da circuncisão. Circuncisão é o quê? Da lei. Eram os judaizantes. Esses camaradas eram os agentes dos príncipes daquele século, ou seja, da elite judaica. Porque eles queriam acreditar em Jesus, e até acreditavam, ou diziam acreditar, porque na verdade havia uma ganância, né? Havia uma visão de dinheiro ali, na verdade. Eles pregavam pensando em dinheiro, essa é a verdade. Então talvez nem acreditavam em Jesus, diziam que acreditavam, mas queriam viver em obras da lei. Vocês estão percebendo? Olha como é que Paulo chama esses camaradas. Porque há desordenados, faladores vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão. Está escrito, amado. 11. Aos quais convém tapar a boca. Tem até uma versão que eu gosto bastante. Paulo fala, nessa versão aparece assim, é preciso fazê-los calar. Homens, olha só, que transtornam casas inteiras. As igrejas, obviamente, eram nas casas. Então esses homens viviam invadindo as casas onde havia a reunião dos irmãos ali e transtornavam aquelas igrejas. Transtornam casas inteiras ensinando o que não convém por torpe ganância. Pegou aí? Era a visão no dinheiro que eles tinham. Então esses caras nem acreditavam em Jesus, na minha opinião, nem acreditavam que Jesus fosse o Messias. Eles só viam uma oportunidade de enriquecer. Então eles viviam invadindo as igrejas. E Paulo chamava atenção, porque Paulo tinha o maior cuidado, amado, com a doutrina, como nós temos aqui pela misericórdia de Deus. Cuidado com a doutrina, para que a circuncisão não destrua a nossa vida, como quase destruiu a minha durante 20 anos. Se não fosse o Espírito Santo me libertar, eu estaria preso até hoje no sistema judaizante chamado de graça. Porque todo mundo diz que prega a graça, né? Então eu estaria hoje achando que estava na graça, mas estava no espírito do mundo. Tito 2:1. Tu, porém, olha o que Paulo fala para o Tito. Ô Tito, você fala o que convém à sã doutrina. Sã doutrina é o evangelho da graça. É a única doutrina saudável, perfeita. Então você vê que Paulo tinha esse cuidado, chamou a atenção de Tito, e não só de Tito, Timóteo também. 1 Timóteo 4,16. Olha o que Paulo fala lá. Tem cuidado de ti mesmo, Timóteo. Cuide da sua vida e da doutrina. Olha só. Persevera nestas coisas. Tenha cuidado, Timóteo, com a doutrina. Porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Claro, aqui Paulo está falando de salvar do ponto de vista do entendimento. Né? Ou seja, você vai salvar a sua mente, vai se manter salvo na mente e vai salvar aqueles que te ouvem. 1 Timóteo 6, do 3 ao 5. Se alguém ensina alguma outra doutrina, olha só, o que outra, irmão Cristiano? Qualquer uma outra que não fosse o evangelho da graça. Tá? Se alguém ensina alguma coisa que não é o evangelho da graça, ou seja, uma outra doutrina, e se não conforma com as sãs, mais uma vez essa expressão sã, saudável, né? Com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade é a devoção a Cristo, tem esse sentido, né? Se não for a doutrina, se não estiver envolvida com isso, é vento de doutrina. Se não for uma doutrina realmente da vida cristã, que no caso aqui é esse sentido de piedade,
né? Se não for segundo as sãs palavras do Senhor Jesus. 4. É soberbo. Olha só, amado, vamos lá. Quem não fala da graça, ou quem mistura graça com lei, como a maioria faz aí, né? É soberbo e nada sabe. Nada vezes nada. Mas Cristiano, aquele cara estudou, ele tem um curso de teologia, porque ele conhece as línguas, ele fala o hebraico, ele fala grego, ele conhece a Bíblia, as histórias. É soberbo e nada sabe. Não importa se tem conhecimento técnico, entre aspas, da Bíblia. Se não fala as sãs palavras do Senhor, que é a doutrina da graça, é vento de doutrina, é espírito do mundo. Então, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, tudo obra da carne, né? Só obra da carne. 5. Perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Pode ter um conhecimento pleno, igual Paulo falou, né? A sabedoria do mundo, dos príncipes do mundo. Eu não vim, Coríntios, falar para vocês da sabedoria mundana, religiosa. Meu ponto com vocês não é religião, meu ponto é o evangelho. Porque os príncipes do mundo e seus representantes, na verdade, são homens privados da verdade. Eles são corruptos, eles são gananciosos, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade, ou seja, que a devoção, que a vivência da fé cristã, seja causa de ganho. Olha o que Paulo fala, aparta-te dos tais. Meus amados, eu quero dar para vocês o mesmo conselho que Paulo deu aqui para Timóteo. Não prega a graça, aparta-se dele, ou dela. Ou misturou a graça com elementos da lei, aparta-te dos tais. Aparte-se disso. Fuja do espírito do mundo. Em nome do Senhor Jesus eu digo isso. Não se deixe mais ser enganado por isso. Não viva mais ventos de doutrina. Viva o evangelho revelado, escrito preto no branco. É assim que tem que ser a nossa vida. Isso é ser guiado pelo Espírito. É ser guiado pela palavra revelada. Então, existem 2 espíritos. O espírito do mundo, ou seja, os ventos, os sopros do mundo, as doutrinas mundanas, raciocínios que são contra o conhecimento de Deus. Tudo isso é vento de doutrina, tudo isso é espírito do mundo. E existe o Espírito de Deus. Nosso chamado é sermos guiados pelo Espírito de Deus, mediante a palavra revelada da graça do Senhor. Esse é o nosso chamado. Então você aprendeu a graça, irmão? Graças a Deus, irmão Cristiano, aprendi. Permaneça firme na graça. Esse é o teu chamado. Para que você não volte a ser enganado pelos príncipes desse mundo. Eu encerro com 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, Timóteo, e agora eu vou estender, vou abrir esse leque para todos nós, né? Tu, porém, igreja, permanece naquilo que aprendeste. Aprendeu a graça? Firme o seu pé na graça. E de que foste inteirado. Porque o que Timóteo aprendeu de Paulo? Gente, se não o evangelho da graça. Acha que Paulo foi ensinar sabedoria mundana para ele? Porque Paulo tinha sabedoria mundana. O Paulo também era um desses príncipes, né? Antes do Senhor Jesus convertê-lo, Paulo também era um príncipe do mundo também. Paulo fazia parte da elite judaizante. Então ele tinha todo o conhecimento. Mas depois que o Senhor abriu o entendimento dele, ele só ensinou o evangelho da graça. Então ele disse, ô Timóteo, igreja no caso, né, vamos estender, permanece naquilo que aprendeste, que foi a graça, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Glória a Deus. Amados, nós aprendemos o evangelho pelo Espírito Santo. Ele abriu o nosso entendimento, iluminou os nossos olhos, nos tirou do lamaçal do sistema religioso, nos tirou do espírito do mundo,
para vivermos a verdade dele e para que sejamos instrumentos dele, para que outros irmãos alcancem esse benefício maravilhoso. Louvado seja Deus pelo conhecimento da graça, louvado seja Deus que fomos libertos definitivamente do espírito do mundo. Somos guiados pelo Espírito de Deus.